Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 14 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Vamos orar, glória a Deus. Maravilhoso Senhor, nos ensine, Senhor, a Tua palavra esta noite. Fale graciosamente conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina, Senhor, pelo Teu Espírito a todos nós e todos quantos, ó Deus, ouvirão ainda esta mensagem posteriormente, Senhor, para que compreenda, Senhor, o Teu ensino, a Tua instrução, aquilo que desejas falar ao nosso coração neste dia. Ó Deus, e tire todo impedimento e barreira, que a nossa mente, ó Deus, seja levada cativa a Ti, que não venhamos, Senhor, a estar sofrendo nenhum tipo de tensão ou pressão em nossa mente, Senhor, do mundo externo, Senhor, das coisas terrenas, mas que possamos, ó Deus, estar fitos nas coisas espirituais, para que sejamos, ó meu Deus, instruídos e edificados por Ti, transformando-nos, ó Deus, segundo o Teu querer, a todos nós, ó Deus, que aqui estamos, para que venhamos guardar a Tua palavra, e assim, ó Deus, glorificar o Teu santo nome em nosso viver. Concede-me, ó Deus, a mim também a sabedoria, para expor tudo aquilo, ó Deus, que revelaste ao meu coração no texto que acabamos de ler, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Estamos em mais um culto de ceia, sempre que estamos celebrando a ceia do Senhor no nosso primeiro domingo de cada mês, nós procuramos trazer uma palavra que tem a ver com a obra de Cristo e aquilo que Ele designou a nós. E hoje não será diferente, tá bom? Eu me propus refletir com vocês acerca desse texto, cujo ponto principal significa viver para Ele. Viver para Jesus. Viver para o Senhor. Amém? Então nós vamos pensar sobre isso, tá bom? Viver para o Senhor. Visto que o Senhor nos alcançou graciosamente, Ele nos deu nova vida, por meio da obra de Jesus Cristo, do seu Evangelho, e que nós agora fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus para pertencermos a Ele, então é mister que nós venhamos a ter a consciência
de que nós não somos mais de nós mesmos, mas que pertencemos a Ele. E por pertencermos a Ele, devemos satisfazer todo o seu desígnio e toda a sua vontade. Então, com sua Bíblia aberta, olhando para o texto, vamos caminhar por ele, tá bom? E pedir que Deus possa revelar sua verdade ao nosso coração e, ao mesmo tempo, traçar algumas aplicações sobre isso. Bem, o texto que nós lemos da segunda carta aos Coríntios está envolto, tá bom, em um contexto em que Paulo defende o seu ministério. E quando chega aqui nesse capítulo número 5, ele vai falar algo precioso para nós. E aí ele fala de tudo que ele vivenciou pregando o Evangelho, em meio a todo o sofrimento que ele passou, mas com o intuito de cumprir aquilo que foi dado a ele ou proposto a ele pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de ser apóstolo dos gentios. Mas aí, ao escrever aos Coríntios, também ele remete para eles e também para nós, porque esta palavra é para o crente, amém? Então esta palavra é para mim e para você. E aí então, a partir do verso 14, ele vai falar que o amor de Cristo constrange. E constrange por conta do seguinte juízo, ou julgamento. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: Cristo morreu por nós, por todos nós. Então, se Cristo morreu por todos nós, é como se nós também tivéssemos morrido com Ele. Então, todos nós morremos em Cristo. Então, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus por isso. Então, esse é um ponto principal que ele quer chamar a atenção aqui da igreja de Corinto e também para nós. Diante disso, visto que ele morreu por todos, para que os que vivem, eu e você, Clarinha, nós aqui, Milene, Laís, Núbia, que estamos vivos, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o intuito da exortação é esta: olhe, preste atenção, você que é crente, ele morreu por todos nós. E aí, você que está vivo, eu e você que estamos vivos, isso ele intenciona que você agora não viva mais para você mesmo, mas viva para ele. Viver para ele. E aí ele vai falar acerca dos que conheceram Cristo em carne, e aí ele traça esse pensamento porque alguns que viram Jesus e conviveram com Jesus ainda estavam vivos, né? Alguns que viram ele ressurreto ainda estavam por aí. Ele também esteve em contato pessoal com Jesus Cristo na estrada de Damasco, mas ele diz que agora em diante, ou daquele momento em diante, ninguém mais veria Jesus em carne. E nós, hoje, agora, nesse momento, toda esta comunidade cristã e todos os cristãos na face da terra não veem mais Jesus Cristo em carne, mas conhecemos ele pelo Espírito. Louvado seja Deus por isso, não é? Nós conhecemos ele deste modo. E aí ele vai falar que se alguém manifestou sua fé em Cristo, ou se alguém creu nesse Cristo, se alguém acreditou em que ele veio ao mundo e ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados e lhe conceder vida eterna, ele diz que você agora é nova criatura, que as coisas antigas já passaram. Então, mais uma vez, ele quer recobrar que uma vez que Cristo morreu por você, você agora deve viver para Ele, e em virtude disso ter acontecido em sua vida, isso quer dizer que o seu velho eu morreu, que agora você é uma nova criatura, e agora você vai passar a viver como nova criatura. É isso que ele diz aqui para nós, tá bom? Então, olhando para estes versos até aqui, nós já temos entendido isso. Paulo está dizendo que uma vez que Cristo morreu por nós, e ele demonstrou o seu amor por nós, isso deve nos constranger.
todo cristão deve ter esse constrangimento de que se ele morreu por mim, então eu fui crucificado com ele naquela cruz, para que eu não viva mais a minha velha vida, mas agora eu tenho uma nova vida em Cristo, pois sou nova criatura. Bendito seja o Senhor por isso, não é? Porque esta mensagem é necessária ser trazida nos tempos atuais. Porque nós temos percebido um desvio doutrinário em muitas igrejas e em muitas mensagens postas na internet, em que há um grande incentivo para que o cristão, ele vá em busca dos seus sonhos e conquiste coisas terrenas. E eles incentivam aos irmãos a crescerem cada vez mais no conhecimento secular, nas matérias de ciências terrenas, para que eles sejam prósperos, sejam bem de vidas, e assim possam testificar que realmente Deus é bom. Em nenhum momento você percebe uma mensagem de negação de si mesmo, dos seus desejos, em prol do reino de Deus. Em nenhum momento você vê um incentivo à mortificação, aos desejos mundanos e terrenos, em prol dos valores espirituais e eternos. É isso que nós estamos vendo, não é? E se você perceber, toda vez que você abre um vídeo no YouTube, você encontra uma mensagem de alguém dizendo: olha, se você ver esse vídeo até o final, vou te ensinar como você ganhar rios de dinheiro. Logo no início, assim, logo para encantar você. Aí, se você quiser realmente ganhar muito dinheiro, você vai assistir aquilo ali. Aí outro aparece dizendo: olha, eu vou te ensinar você a usar o seu celular para você ganhar 30 mil por mês. E aí a gente olha para aquilo ali, e será que isso é verdade? E alguns passam até a observar e olhar isso também. Olha, nós sabemos que pela graça de Deus, em termos do Espírito Santo, nós não vamos cair em certos golpes. Mas, em virtude de nós sermos bombardeados com esse tipo de mensagem, também cristãos estão se apegando a isso, e a sua mente começa a ser catequizada para correr em busca destas coisas, e não das coisas espirituais da palavra de Deus. E é necessário nós ouvirmos essa exortação do apóstolo Paulo, como ele fez também para a igreja de Corinto. Então, o ponto é esse, de que uma vez que ele morreu por nós, nós agora devemos então viver para ele, e não para nós mesmos. Será que nós estamos fazendo isso? Será que estamos vivendo para Cristo? Aí, irmãos, ele prossegue dizendo que tudo provém do Senhor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, irmãos, cada um de nós, recebemos um ministério da parte do Senhor. E esse ministério que nós recebemos foi o ministério da reconciliação. Todo mundo recebeu isso. Não é só uma pessoa, não é só o pastor, não foi somente o apóstolo Paulo, não foi somente os apóstolos do Senhor, não foram somente os líderes da igreja, os presbíteros e diáconos, não foram somente os evangelistas, não. A igreja do Senhor, todo cristão recebeu um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação. Foi isso que foi entregue a nós. E nós devemos estar com isso bem fitos em nossa mente, tá? E o que esse ministério da reconciliação, ele tem como proposta? Aí ele vai explicar no verso 19, dizendo: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
O que Paulo está dizendo é assim: se ele fez isso, se ele morreu por nós, e nós morremos também, e agora temos uma nova vida, e essa nova vida é viver para ele, ele vai e comissiona todos nós a um ministério, que é o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação diz respeito justamente a essa obra de Cristo, que ele veio reconciliar homens pecadores com Deus, no qual todos nós aqui, se somos cristãos, somos participantes disso. Amém? Cristo morreu por você. Se ele morreu por você, você foi reconciliado com Deus. Louvado seja Deus. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós fomos unidos a Ele, fomos aproximados. Nós estávamos separados por conta das nossas transgressões, mas pela nossa fé em Jesus Cristo, em confessá-lo como Senhor e Salvador, verdadeiramente, em ser uma nova criatura, em crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele expiou todos os meus pecados, quando Ele deu a sua vida naquela cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Louvado seja Deus. Tá bom? Aí, o que aconteceu? Cristo foi elevado às alturas. Quem agora vai propagar esta mensagem? Nós, que estamos aqui. Todo crente que foi reconciliado com Deus, agora é um ministro do Senhor, para anunciar isso às outras pessoas. Tá? Aí, olha só, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ele não somente deu um título a nós de ministro da reconciliação, ele também confiou a nós a palavra da reconciliação. E esta palavra tem que estar presente dentro de nós, bem viva em nossa mente e em nosso coração, para que a gente possa também passar isso adiante. Tá? Ela precisa estar bem viva dentro de nós. Então, olha só, nós recebemos um ministério, o Ministério da Reconciliação, e agora, uma vez que foi feita toda a obra de Cristo, e que Ele agora foi elevado às alturas, está à destra de Deus, está reinando com o Senhor, Ele agora comissiona a nós para sermos portadores dessa palavra da reconciliação. Isso quer dizer que somente por meio da igreja é que pecadores podem conhecer esta palavra e serem também alcançados pela mesma graça que nós fomos alcançados. Não existe outro meio. O meio é esse. Foi Ele que designou isso. Ele não incumbiu isso aos anjos, Ele incumbiu a sua igreja, ao seu povo, a nós, a cada um aqui. Ele incumbiu você de estar posse desta palavra da reconciliação e apresentar isso aos outros que estão perdidos. Aí nós sentimos uma lástima em contemplar a nossa evangelização nos dias atuais, porque nós não temos ido pregar o Evangelho às demais criaturas. Nós temos nos enclausurado em nosso bem-estar, em comunhão com os irmãos, no nosso templo, nas nossas casas, nas nossas reuniões, mas nós não temos ido levar esta palavra de reconciliação ao mundo. Aí olha que coisa interessante. Paulo, em virtude de ter relatado esta verdade à igreja de Corinto e também a nós, no dia de hoje, também diz que somos embaixadores em nome de Cristo. Aí o que é um embaixador? Já ouviram falar em embaixador, já? O embaixador dos Estados Unidos estava aqui. Ou o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Ou o embaixador lá na Argentina. Embaixador, tá bom? É o representante oficial. Escute bem. É o representante oficial
de um país que foi enviado para outra nação. Essa outra nação que recebe esse embaixador vai se comunicar com ele e ele será o responsável por toda a comunicação e toda negociação deste país anfitrião com o país de origem dele. Aí, puxando isso para nós, é assim: Cristo nos faz embaixadores dele, porque a nossa pátria está nos céus, e ele nos enviou, deixou aqui, neste mundo, nesta terra, para sermos seus representantes oficiais, a fim de comunicar todo o desígnio do Senhor para este mundo perdido. É grandioso isso, não é? É grandioso isso. Ele nos nomeou embaixadores dele. A nossa pátria está nos céus, mas ele nos deixou aqui como embaixadores seus para comunicar todo o desígnio dele a este mundo perdido, visando reconciliar esses que estão perdidos com o Deus Todo-Poderoso que nos salvou. Louvado seja Deus por isso, não é? Bendito seja Deus por isso. Meus irmãos, isto é grande. Quando eu estava lendo sobre isso, meditando sobre esta verdade, meu coração foi constrangido, fui compungido a pedir perdão ao Senhor, porque eu preciso assumir esta posição de embaixador, como cada um de vocês aqui também. Cada um de nós. Devemos ser compungidos a assumir conscientemente esta verdade de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo para comunicar toda a verdade do Evangelho às pessoas que estão perdidas. Louvado seja Deus. Todos nós. Ninguém escapa não, tá bom? Ninguém vai dizer assim, vai tu, ou não, vai o ministério de evangelismo e eu fico em casa. Não. Todos nós, cada um aqui, foi nomeado embaixador de Cristo para comunicar a palavra da reconciliação aos que estão perdidos, a fim de que eles possam reconciliar-se ou ser reconciliados com Deus. Amém? Agora é óbvio, irmãos, que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para testificar isso em nós. E para que haja uma mudança bem forte e verdadeira. Tá bom? E aí ele diz que isso traz o pensamento de como se Deus, que está nos céus, exortasse a este mundo pecador por meio de nós. Então, veja só, Deus está exortando o mundo pecador por meio de nós. Aí, qual é, irmãos, o testemunho que nós estamos dando diante desse povo perdido? Será que eles conseguem perceber esta palavra da reconciliação em nós? Será que estamos vestindo verdadeiramente esta palavra? Será que estamos nos portando assim, dando testemunho de que Cristo é Senhor da nossa vida, que nós vivemos para Ele, ou nós estamos seguindo as mesmas coisas que o mundo segue, ou queremos imitar as coisas que o mundo tem, ou estamos procurando percorrer uma carreira terrena, esquecendo dessa grande missão, do ministério que foi concedido a cada um de nós. Bem, que hoje, na noite deste dia, você que está aqui me ouvindo, você que está aí em nossa transmissão, e você que ainda verá essa transmissão, você agora não tem mais desculpa.
Você agora está sabendo que é um embaixador de Cristo. E que você precisa comunicar a palavra de Cristo aos que não conhecem esta palavra. Bendito seja o Senhor. Isto foi um dos propósitos que Cristo também veio, não é? Ele veio salvar pecadores, então ele comissionou a sua igreja para testemunhar acerca desse evangelho. E Paulo está justamente falando isso para a igreja de Corinto. Aí, eu quero pensar e dar alguns exemplos de pessoas que levaram a sério isso. Eu vou falar aqui de 3 missionários que levaram a sério essa questão de viver para Cristo. De que sua vida foi de consagração ao Senhor para cumprir esse ministério da reconciliação. Tá bom? No século XVI, no período da Reforma, havia um homem chamado William Tyndale. William Tyndale, ele se formou e depois foi consagrado ao sacerdócio. Ele era um clérigo que na época era a igreja católica, né? Que aconteceu a reforma justamente porque o catolicismo estava imperando sobre as igrejas cristãs. E Deus propôs no coração desse homem traduzir a Bíblia para a língua inglesa para ser distribuído com todas as pessoas da Inglaterra. Ele entendeu que esta palavra deveria ser conhecida de todos. E Deus então ministrou ao seu coração esse desejo. Porque na época, só quem tinha acesso à Escritura era a igreja, os líderes da igreja, os bispos, sacerdotes e padres, os párocos, os clérigos, e também só tinham em versões de latim. Vocês já devem ter ouvido a história de como eram celebradas as missas antigamente, não é? Estava o padre de costa para o povo, falando em latim, o povo não entendia nada, e era simplesmente induzido e conduzido por aquele clérigo que eles achavam que era um homem de Deus e um homem espiritual. Aí veio a reforma protestante justamente para acabar com algumas coisas acerca dessa natureza. Mas aí esse William Tyndale, ele entendeu, ele foi inquietado pelo Senhor para ser esse ministro da reconciliação, levando esta palavra a todo mundo, a fim de que todo mundo tivesse acesso a ela, e a partir do momento que tivesse acesso a ela, fossem salvos. Então ele resolveu traduzir a Bíblia para o inglês. Pediu autorização aos bispos de Roma, eles negaram, e começaram a acusar ele de herege, de rebelde contra a igreja. A ponto dele ter que fugir da Inglaterra para a Alemanha. Ele se refugiou na Alemanha, foi parar lá na cidade de Worms, que nós conhecemos como a cidade onde houve o embate com Martinho Lutero. E lá ele passou a traduzir o Novo Testamento para o inglês. Ele traduziu o Novo Testamento para o inglês, publicou isso, mandou publicar essa tradução, e ele queria fazer chegar essa tradução na Inglaterra. Como estavam impedidos de receberem estas coisas, e com quem fosse encontrado algum escrito de Lutero ou outro dessa natureza, deveria ser preso e queimado vivo, e os seus escritos queimados. Então ele fez um acordo com alguns comerciantes de colocar esses Novos Testamentos entre as mercadorias que eram negociadas para a Inglaterra. E ele fez chegar algumas traduções do Novo Testamento em inglês para as comunidades carentes da Inglaterra, irmãos. E ele dedicou a sua vida a fazer isso. Depois ele traduziu o Antigo Testamento também para o inglês. E aí agora estava a Bíblia completa, traduzida para o inglês. Ele voltou para a Inglaterra, levou alguns escritos com ele,
Só que ele foi preso, foi torturado, morreu na tortura, foi pendurado numa estaca e queimado, para que ninguém se levantasse contra a hegemonia da Igreja Católica da época e para que ninguém tivesse acesso a esta palavra da reconciliação. Mas ele entendeu o seu ministério. Ele viu que isso era importante e que Deus o inquietara a fazer isso para que todas as pessoas tivessem acesso a esta palavra da reconciliação. Um outro missionário chamado Adoniram Judson, ele foi um jovem que se formou bem cedo, aos 16 anos, ele já era bacharel em uma das ciências, depois estudou também teologia, e Deus chamou ele para o ministério, para ele levar esta palavra da reconciliação. Ele entendeu isso, e isso ardeu no seu coração, e ele queria levar para a Birmânia, que hoje é o atual país Mianmar. Alteraram o nome deles de Birmânia para Mianmar, tá bom? Ele encontrou com o missionário William Carey, e o William Carey, que era um missionário batista, disse a ele: não vá para esse país, porque esse país é hostil. Porque enviaram alguns missionários para esse país, eles foram presos, torturados e mortos. Mas ele entendia que ele não vive mais para si mesmo. Ele vive para aquele que morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo. E aí então ele disse: não, o meu Senhor me fará chegar lá. E ele encontrou-se junto a uma agência missionária, uma jovem também que tinha um chamado missionário, e casou com ela. Ele tinha 24 anos e ela 23 anos. Eles casaram em fevereiro e em março já estavam viajando para a Birmânia, para levar a palavra de reconciliação para os birmaneses. Olha só, irmãos, quando alguém chega em um lugar estranho que não conhece a língua, a primeira coisa que ele vai fazer é se adaptar ao local e aprender o idioma para poder começar a pregar a palavra do Senhor. Então ele chega, se estabelece, tudo por causa do nome de Cristo, porque é embaixador de Cristo. E aí então ele vai para lá, sente a hostilidade daqueles birmaneses todos, né? E ele começa a aprender o idioma, e ele começa a traduzir partes da Bíblia e distribuir como folhetos para os birmaneses. Então ele fez cerca de 10.000 folhetos, um falando sobre o inferno, outro falando sobre a eternidade com Deus, outro falando sobre Jesus Cristo, o Salvador. E saiu entregando. As pessoas pegavam, olhavam assim, não davam muito valor e saíam. Mal se comunicava com ele. Passado alguns anos, cerca de 6 anos, foi que veio a primeira conversão. 6 anos, irmãos, veio a primeira conversão naquele país. Será que ele era perseverante nisso? Nós muitas vezes queremos converter a pessoa no nosso primeiro encontro, não é? Queremos que ela venha para o culto hoje e já saia convertida. 6 anos foi que aconteceu o primeiro batismo lá na Birmânia. E em meio a isso, houve uma investida britânica, os navios britânicos atacaram a Birmânia, e por conta disso, os birmaneses julgaram todo estrangeiro como sendo espião. Prenderam ele. Prenderam ele quando sua mulher estava grávida do seu primeiro filho. Torturaram ele. Prenderam ele numas estacas. Amarraram suas pernas num bambu. Penduraram ele de cabeça para baixo. E deram muita paulada nele, para ele confessar se era espião dos ingleses. Sua esposa
todo dia ia vê-lo, grávida, gestante, pedindo para que soltassem ele. Depois de tanta insistência, parecia aquela mulher viúva pedindo ao juiz para julgar a causa. Passado alguns anos, ele foi transferido para uma prisão do interior, depois ele foi solto. Em meio a isso, eles contraíram enfermidades. Veio muita cólera na época, tuberculose e outras enfermidades. Acabou que a esposa dele morreu, logo após ter dado à luz. Ele agora ficou com um bebê. 2 semanas depois, o bebê dele morre. Mas ele continua lá para pregar o Evangelho. Porque ele entende o que é ser um embaixador de Cristo. Que não foi chamado somente para as bênçãos, mas também para padecer pelo nome do Senhor. E aí vem aqueles momentos de frieza, de dúvida, alguma coisa, mas orando ao Senhor, se comunicando com os outros. Ele casa-se novamente, né? Depois de ter voltado e volta para a Birmânia, casa-se novamente, e ali ele tem alguns filhos também, e quando continua a sua peregrinação tentando pregar o Evangelho. Depois do 10º ano, então, começam a surgir pessoas. Lembram daqueles folhetos que foram distribuídos? Você é o homem do folheto que falou sobre o inferno? Sou eu sim. Nós queremos saber mais, porque eu não quero ir para o inferno. O Espírito Santo começa a inquietar as pessoas que receberam folhetos de lugares longínquos. Da fronteira com a Birmânia vinha gente para saber quem era o Deus que você poderia viver eternamente com ele. Procurando o homem do folheto, Adoniran Judson. Foi o pai das missões da Birmânia. Hoje existe cerca de 3.700 congregações batistas na Birmânia. Porque este homem assumiu o ministério da reconciliação. Resolveu ser um embaixador de Cristo. E nós, irmãos, estamos fazendo, irmãos. Outro missionário foi John Peyton. John Peyton, ele foi missionário entre os canibais nas ilhas Vanuatu, umas ilhas no Mar do Sul do Pacífico. São 18 ilhas. E aí Deus inquietou ele para ir levar esta palavra da reconciliação aos canibais dessas ilhas. 2 casais de missionários aportaram em uma das ilhas e eles foram mortos e comidos pelos índios. A junta missionária noticiou isso para John, mas ele não temeu. Ele disse: o Senhor vai adiante de mim. Ele me guardará. E aí ele casou, levou também sua esposa para a ilha, para uma das ilhas, e ele então começou a conviver com os nativos, e ele percebia os olhares e as perseguições deles. Ele, por muitas vezes, orava a Deus para que Deus pudesse guardá-los, mas ele percebia os nativos rodeando a caverna deles, a choupana deles, a casa que eles construíram lá, e ele tinha medo de que esses canibais viessem prendê-lo, matá-lo e comê-lo. Mas orava a Deus. Eles também criavam um cachorro, e sempre pela madrugada o cachorro noticiava a presença dos canibais. E assim Deus foi dando livramento. Outra vez, caminhando pela ilha, ele percebeu que estava seguido por um dos chefes de uma das tribos e alguns índios com ele. E aí ele se escondeu, subiu no pé de árvore, ficou lá. O restante do dia à noite, contemplando a lua e as estrelas e orando a Deus: Senhor, guarda a minha vida, porque eu quero pregar para esses índios. Quero pregar para eles, eu quero levar esta palavra da reconciliação para eles. E ele passou a noite toda no pé de árvore, olhando para o céu, debaixo da lua,
e pedindo a Deus que guardasse a vida dele até que amanhecesse o dia e ele pudesse voltar para a cabana dele. E aí depois que ele foi tendo convivência com um e com o outro, foi evangelizando e foi alcançando um, alcançando o outro. Nesses lugares também é comum aparecerem doenças, como quem vai ali para o lado da região norte, tem que se vacinar contra a malária e outras enfermidades. A esposa dele tinha febres constantes, era cometida de doenças, acabou morrendo. O filho deles também morreu. Ele enterrou os dois ao lado da cabana deles. E ficou sozinho na ilha para levar a palavra da reconciliação. Vocês percebem como esses homens entendem o que é realmente viver para Cristo? E que eles dão a sua vida por esta causa? Porque eles sabem que existe uma pátria reservada nos céus para eles. Eles creem verdadeiramente na vida eterna. Eles sabem que o plano que estão vivendo agora é passageiro e é terreno. Vai chegar um dia de ir. Somos entregues à morte todos os dias, diz a palavra do Senhor. Mas nós devemos levar adiante aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Nós somos embaixadores de Cristo. E ele permaneceu na ilha, voltou só uma vez para a Inglaterra, voltou lá para a ilha, permaneceu e morreu aos 86 anos. E muitos índios foram convertidos ao Senhor. Ele levou esta palavra da reconciliação e estes que ouviram esta palavra foram reconciliados com Deus. E hoje as ilhas todas do arquipélago de Vanuatu são evangelizadas. Bendito seja Deus por isso, irmãos. Agora veja bem, possa ser que Deus não venha a chamar um de nós para irmos para lugares como esse, mas com certeza Ele colocou você próximo a pessoas em que você pode dar testemunho desta palavra da reconciliação. Começando logo para a sua casa, não é? Você, homem e mulher, pai e mãe, os pais aqui presentes, vocês são embaixadores de Cristo. Então, as primeiras pessoas que vocês devem levar esta palavra de reconciliação são os filhos de vocês. Sentem com eles. Falem da realidade do céu, do inferno, da obra de Cristo para seus filhos. Para que eles também creiam nesta palavra de reconciliação e sejam reconciliados com Deus. Vocês jovens, presentes neste lugar, gente formada até, cursando universidade, vocês também são embaixadores de Cristo. Não temam o que podem fazer com vocês dentro das salas das universidades. Sejam ousados e anunciem a palavra da reconciliação. Ore por alguém. Chama alguém perto de você, que Deus inclinou você a orar por ele, e fale desta palavra de reconciliação. Não deixe de anunciar isso. Você é um embaixador de Cristo. Foi confiada a você a palavra da reconciliação, então fale desta palavra de reconciliação. Não tenha medo. Não tenha medo de ser vituperado, injuriado, deixado de lado. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa satisfazer a vontade do seu Senhor do que ser amigo de pecadores, de estar em conluio com os seus modismos. Nós fomos chamados para viver para Ele. Cumpre cada um de nós fazer isso. E todos nós aqui presentes também, que possamos refletir acerca desta realidade e pensar em como nós estamos vivendo para o Senhor. Se estamos vivendo para o Senhor. Que cada um olhe para si mesmo e veja o que eu posso fazer para que eu cumpra isto que a palavra de Deus está dizendo para mim. Eu não quero, irmãos, que nós sejamos religiosos. Pessoas que vêm ao culto da igreja, depois voltam para casa
se põe diante de uma TV, assiste tudo que a TV tem e acha que isso é vida cristã. Ou vem apenas para pedir a Deus que concretize os seus planos, seus projetos. Aquilo que você tenciona viver para angariar benefício para você mesmo. Não, irmãos. Nós já morremos. Você já morreu. E agora você vive para Ele. E se você vive para Ele, então pegue sua vida agora, e principalmente jovens que estão aqui, que tem muito tempo ainda pela frente, vivam intensamente para o Senhor. Consagrem-se a Ele, orem a Ele, ponham-se diante dEle. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ser esse ministro da reconciliação, eu quero cumprir esse papel de embaixador de Cristo, eu quero viver isso intensamente, meu Senhor. Eu quero viver para a Tua glória, a fim de que outros sejam reconciliados contigo por meio desse ministério que o Senhor me concedeu. Isso, obviamente, não é só para os jovens, é para todos nós. Para todos nós. Isso foi nos dado. Aí o que é que você está fazendo, meu irmão? Durante todos esses seus dias de peregrinação sobre a terra. Já pensou sobre isso? Já tensionou ir adiante? Levante-se. Erga-se como embaixador de Cristo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Faça a obra que Cristo comissionou para você fazer. E assim você estará frutificando para a glória do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Não esqueçam disso. Que esta palavra possa arder no coração de todos nós. E que nós não venhamos a nos desviar deste propósito, nem sermos encantados pelas coisas fantásticas e maravilhosas deste mundo, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne e dos olhos, soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Bendito seja o Senhor. E aí então, meus irmãos, eu quero exortá-los a confrontar você mesmo, a saber se você está cumprindo o seu papel nesse ministério da reconciliação. E aí é óbvio que eu não falo para quem é novo convertido, porque esses ainda precisam amadurecer um pouco na fé, a fim de que sejam instrumentos na mão de Deus, mas já estão cientes que precisam cumprir isso, e precisam preparar-se para isso, estudar a palavra para isso, buscar mais da face do Senhor para isso. Mas os veteranos, crente de 5 anos para cima, devem refletir sobre esta palavra e constranger a si mesmo, pelo amor de Cristo, a ser um embaixador de Cristo. Amém? Vamos orar por isso. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé um minuto. Já convido o Ministério de Louvor para cá, também os irmãos que estarão servindo a mesa do Senhor. Maravilhoso Deus. Eu quero